Olá, pessoal. Bom dia. Estou aqui na companhia, dos meus gatinhos. Eu ia achar um lugar mais profissional, para estar fazendo a live, mas enfim, falei não, quer saber? Eles estão tão confortáveis aqui. Eu já estava trabalhando um pouco aqui hoje e aí eu decidi então continuar aqui mesmo, Tá confortável, os animais assim, se eles estão num lugar é porque tá bom, Principalmente se eles estão dormindo, é porque tem uma atmosfera propícia, é um lugar seguro, é um lugar confortável. Então eu falei, é daqui mesmo que eu vou fazer a live, E hoje a minha ideia é realmente trazer, mas compartilhar uma experiência, aqui com vocês. O tema sugerido, da live foi relato de comunicação. Então a minha ideia é estar fazendo toda quinta-feira uns 20 minutinhos, algo mais rápido, mas realmente para mostrar para vocês, o que acontece durante uma comunicação. A comunicação que eu vou trazer de hoje é uma comunicação lá de 2 anos atrás, e o meu estilo de fazer é assim, eu tenho sempre um caderno, e conforme eu vou conectando, com o animalzinho, com o ser, eu vou recebendo as informações, e eu gosto muito de ir anotando. Então, eu estou muito feliz que eu estou indo para o meu... Eu já fui, na verdade, Já comecei o meu 4º caderninho. Então, assim, é uma felicidade muito grande em saber com quantas almas eu já me conectei, já tive oportunidade, de saber um pouco deles, de poder trazer algum conforto, harmonia, para o lar desses animais e para a família multiespécie, só para vocês saberem, então, como é que geralmente eu trabalho. Então, a comunicação, a gente chama de comunicação animal, intuitiva, comunicação animal telepática, porque nós utilizamos essas duas capacidades, tanto a telepatia como a intuição. Mas, assim, para mim, nunca fica somente na comunicação, porque, geralmente, o animal, ele pede alguma coisinha a mais, ou então, assim, mesmo que o tutor só queira saber se o animal tá bem, se ele precisa de alguma coisa, digamos que o animal não tem nenhum problema de saúde. Como eu tenho muitas ferramentas energéticas, eu tenho formação em Reiki, Theta Healing, EFT, enfim, radiestesia, que eu gosto muito de trabalhar com os animais. Então eu sempre gosto de, no mínimo, oferecer a eles, enviar a eles amor incondicional, tá? Então, geralmente a comunicação, ela começa eu me apresentando para o animal, Eu gosto muito de dizer, porque eu acho que é por educação, A gente não chega aí numa pessoa que a gente nunca viu e já começa, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Geralmente a gente se apresenta, diz qual que é o propósito, o porquê que você tá ali conversando com ele. Pelo menos essa é a minha abordagem, essa é a minha forma de trabalhar. E a partir daí, só Deus sabe o que vem, Só o universo sabe o que é que esse animal vai trazer. E por isso que eu acho que vai ser bem bacana a gente tá fazendo essa série aqui, toda quinta-feira, para vocês verem um pouquinho, participarem um pouco do meu mundo e do mundo desses animais que só trazem sabedoria e ensinamento. E a escolha de hoje, então, é um cãozinho. Eu tô aqui com o computador, tá? Que tá o relato aqui na frente, com o meu caderninho do lado, por isso que às vezes eu vou olhar para cá um pouco. Então, o escolhido de hoje foi um cãozinho chamado Tião. Tião foi um cão resgatado também das ruas, tá? Ninguém sabe o passado dele. E quando me procuraram, uma pessoa me procurou pelo WhatsApp e ela disse, mas quem tá fazendo a comunicação sou eu e mais uma pessoa, Porque eu gostaria de saber quem é o tutor, claro, para fazer uma comunicação. Eu sempre prefiro que seja diretamente para o tutor, tá? Eu não gosto muito de fazer, porque eu queria dar de presente, a comunicação, ou, sei lá, essa pessoa, eu tô vendo que parece que o animal da minha vizinha não tá muito bem, você não pode fazer? E aí, enfim, isso seria um tema bem extenso para falar, mas é muito complicado a gente falar com o animal
E depois, quem que vai dar o retorno? Né? Digamos que esse animal ele peça alguma coisa ou ele conte alguma coisa. Eu acho que seria injusto com o animal. Imagina, ele me pede alguma coisa, ele me fala que ele está numa condição que de repente não está saudável para ele, ou ele tem algum recado para o tutor. E aí eu fiz a comunicação para o vizinho do tutor, e o tutor não está nem sabendo. Como é que esse vizinho vai passar essa informação? E, ou pior, como é que esse vizinho, por exemplo, se o tutor vai receber isso? Né? Será que ele acredita? Será que ele gostaria? Né? Será que ele vai ficar confortável pelo animal de repente ter compartilhado com uma pessoa estranha algo pessoal dele porque acontece? Né? Então, enfim, o assunto é muito extenso. E então por isso que aqui também eu vou preservar os nomes dos tutores, tá? Vou só utilizar o nome do animalzinho. E para vocês conhecerem um pouquinho, então, vamos lá da história do Tião. Então, como eu falei, essa comunicação foi de 2 anos atrás, tá? Não teve nada específico, eu simplesmente abri o arquivo aqui. O primeiro que bati o olho, é isso que eu resolvi trazer aqui para vocês, tá? E antigamente, né, anos atrás, a minha comunicação, eu entregava ela por escrito, né, para o tutor. Era a forma que eu me sentia mais confortável na época. Então eu fazia no Word, né, digitava tudo bonitinho e entregava um PDF. Mas com o aumento, né, das comunicações, muitos pedidos para fazer comunicação, aí foi ficando um pouco inviável, né, fazer dessa forma, e hoje a minha comunicação ela é via áudio, né, salvo algumas exceções onde a pessoa gostaria, por exemplo, um animal que faleceu, ela gostaria de ter guardado impresso, aí a gente pode fazer. Bom, então o do Tião eu tenho ele aqui, até no computador, que foi da época, e então vamos lá, né? Como que acontece essa comunicação? Essas duas tutoras, né? Eu conheci apenas uma das tutoras, conheci assim, por WhatsApp, né? Foi apenas conversei com uma, mas ela me disse que eram 2 pessoas, me deu o nome das 2 pessoas para eu colocar na comunicação. E o que ela gostaria de saber do animalzinho era a questão de bem-estar, saúde e se tinha algo que o assustasse, né? E aí é muito interessante, né? Então, quando eu começo a conectar com o animal, eu já vou sentir ali alguma coisa. Eles geralmente já vai me trazer alguma coisa ali, né? Tem animais que demoram um pouquinho mais para se conectarem, são mais tímidos, né? Eles também têm personalidades, assim como nós. E tem alguns não. Tem alguns que a hora que eu tô começando ali a conexão, ele já me interrompe, né? E já começa a falar. Ou então já me dá uma sensação, né? Às vezes eu falo, o animal já começa a falar, né? O que seria se falar? Sim, alguns animais realmente eu ouço uma voz mental. Outros animais me passam imagens. Com a maioria deles eu sinto. Sabe aquela coisa assim, tipo, se é uma dor eu vou sentir no meu corpo, ou é uma sensação de alegria, uma sensação de tristeza, ou é aquele sentimento de que você sabe de alguma coisa, né? Eu costumo dizer assim, você não sabe porque sabe, mas você só sabe que sabe. É estranho, mas assim, é isso que eu consigo, a forma que eu consigo definir para mim. E aí essa primeira impressão que eu peguei do Tião foi uma coisa mais linda, foi uma sensação de uma alegria assim pura, sabe aquela alegria de criança que tá correndo, uma vitalidade, né? E uma força de vontade de viver assim muito grande. E eu sempre começo, né? Daí eu me apresento, pergunto como ele está. E ele me disse que estava tudo bem e que ele tinha saído de uma condição muito ruim e que agora ele estava no paraíso, né? Então, enfim, cada comunicação ela é emocionante, ela é única, né? Então, assim, você imagina como é sentir no seu corpo a sensação de estar no paraíso, né? Então, é isso que eles às vezes demonstram para mim, às vezes mostram como imagens, às vezes me dá essa sensação. E eu falo, eu gosto muito de escrever porque parece que as palavras vão saindo, né? Bom, e aí, o Tião foi muito interessante porque foi a primeira vez que um animal me trouxe uma questão de preconceito racial, sabe? E
como eu falei, cada comunicação é única, a gente nunca sabe o que vai vir. E aí, imediatamente, eu olhando para ele, né, porque geralmente a comunicação eu uso a foto do animal, quando a pessoa tem a foto, quando não tem a gente faz sem foto, mas eu lembro de estar olhando para a foto dele e aí sim ele me trouxe uma imagem muito clara de uma pessoa negra, de um escravo. E ele quis falar sobre preconceito racial. E naquele momento foi algo assim que eu falei, meu Deus, da onde que tá vindo isso, né? E aí até eu comecei a me questionar, será que tem alguma coisa de preconceito em mim? Será que eu assisti alguma coisa, né? E aí que a gente precisa barrar e falar, não, é o animal que tá trazendo. E ele me fez enxergar uma pessoa, um escravo, né, do sexo masculino, muito judiado, mas que daí após anos de sofrimento conseguiu a liberdade, né? E agora só quer viver, aproveitar a vida. E aí ele me deu um olhar profundo de gratidão. A gente não tem como não se emocionar com uma comunicação como essa, sabe? E, enfim, e aí ele me traz algo sobre sombras do passado. E ele me mostra pessoas, assim, mandando ele embora, sabe? Imagine alguém, ou no caso, o animal, né, era o Tião, vagando pelas ruas, e as pessoas só tocando ele, tipo, sai daqui, né? E aí ele acabou sendo aquele animal que vivia sempre fugindo, sabe? Aquele cachorrinho que você vê que você quer se aproximar, mas ele corre com o rabinho, né, entre as pernas. Então, ele estava bem, ele estava feliz, mas ele ainda trazia no corpo essas marcas do que ele passou, né? E aí é muito interessante, né? Porque ele trouxe primeiro a questão humana, né? Esse passado de escravidão, né? Nos seres humanos, e aí ele traz a versão dele. E é muito lindo, eu acho que a gente vê isso. E depois, quando eu passei para a tutora, ela me falou que a outra pessoa que também é tutor do Tião era uma pessoa de descendência negra, né? E que provavelmente traz aí um passado, né? De preconceito racial ou de escravidão, enfim. Eu sempre deixo a pessoa livre se ela quiser me contar alguma coisa, compartilhar. Mas o que para mim, de repente, no momento não fez sentido, para outra pessoa fez muito sentido, né? Ou seja, para o tutor, para a tutora do animal fez muito sentido. Eu acho que isso que é maravilhoso da comunicação, porque quando as minhas comunicações, mais de 90% são feitas à distância. Então, eu nunca vi o tutor, eu nunca vi o animalzinho, e tudo que ele traz é como se fosse um quebra-cabeça. E é como se para mim as peças viessem. Sabe quando você compra um quebra-cabeça, que abre a caixinha, ali tá todas as pecinhas embaralhadas? E para mim é isso. Eu pego a caixa e aí eu vou pondo pecinhas, mas eu não sei como montar. E aí eu pego essas pecinhas e entrego pro tutor. E aí juntos, né, eu e o tutor ou os tutores, nós vamos montando esse quebra-cabeça e forma um quadro muito bonito. Bom, o que mais que o Tião trouxe na época? Ele me trouxe também a questão de sentir que ele não se encaixava em lugar nenhum, né? Que ele era, falei, sempre escorraçado dos lugares, porém, depois de ser adotado, resgatado, ele sente que ele é tratado com muita dignidade e respeito, mas que ainda assim ele honra muito a vida que ele teve, ele honrava muito os ancestrais dele e tinha orgulho do que ele tinha vivido até ali. E quantas vezes nós mesmos, né, nós humanos, de repente assim, não honramos os nossos antepassados. Quantas pessoas a gente vê hoje em dia que aí brigado com mãe, brigado com pai, né, que tá negando o seu passado, os seus ancestrais, os seus antecedentes. Mas enquanto a gente não fizer as pazes, a nossa vida não consegue evoluir, né? E o Tião traz isso de uma forma linda, mesmo ele tendo sofrido, ele tem orgulho da vida que ele teve até então. Deixa eu ver se tem mais algumas coisinhas aqui que eu não coloquei. Bom, eu sempre faço também nas comunicações, principalmente quando o tutor traz alguma preocupação com saúde, né, ou de um animal que é resgatado, que acabou de entrar para a família, eu sempre gosto de verificar. Eu falo que eu faço um check-up
físico, né? No campo energético, mas enfim, eu vou olhando órgão por órgão do animalzinho, sabe? É como se eu estivesse fazendo realmente um escaneamento dele, porque se tiver alguma questão ali, eu vou sentir. Eu vou sentir no meu corpo e aí eu posso passar para o tutor para que ele investigue isso, se ele achar que faz sentido, né? Para que ele leve a um veterinário. Como eu falo, eu não sou veterinária, o que eu simplesmente capto é a sensação que o animalzinho tá tendo, né? E aí do Tião também eu fiz, e o dele eu senti a questão do estômago, um pouco de sensibilidade no estômago, e ele pede também, ele gostaria, né, na época que tivesse, se fosse possível, introduzir um pouco mais de alimentos naturais e não tanto a ração. E aí também ele me mostrou na época um problema antigo na pata, né, mas que ele não apresentava dor. E isso é muito comum, né? Um animal que viveu nas ruas, que foi aí tocado, né, mandado embora, provavelmente tem alguma partezinha do corpo aí realmente que pode vir a sentir dor. Que mais que nós temos aqui? Bom, e além de passar então, né, as informações para o tutor, eu também, como eu falei, como eu tenho essas ferramentas energéticas, o que eu gosto muito de fazer é aplicar alguma dessas ferramentas aqui para ele. Então, no caso do Tião, eu usei o Reiki, né, para fazer o quê? Um equilíbrio, um centramento. E Reiki em animal, gente, vocês não fazem ideia, é uma das coisas mais gostosas de fazer que tem, sabe? Eu amo fazer Reiki, aplicar o Reiki, né, em humanos também é muito bacana, mas a diferença é que o ser humano, nós, né, temos uma série de bloqueios, desconfiança, será que essa energia vai chegar para mim mesmo? Será que essa pessoa realmente é qualificada? E o animal, ele simplesmente se doa, ele simplesmente se abre para receber o amor que a gente está enviando. Então, às vezes, num ser humano, a gente leva 5, 10 sessões, né, para resolver uma questão, por exemplo. Às vezes menos, né? Mas, de modo geral, assim, você precisa de várias sessões para resolver uma questão. No animal, às vezes, em uma sessão, a gente resolve várias questões. E o do Tião, então, ele me apontou bastante o plexo solar. E acredito que a gente resolveu a questão do estômago. A questão do medo, né? Se alguma coisa assustava. Claro, muita coisa assustava ele, porque o passado dele não foi bom. Ele viveu perambulando pelas ruas, sendo escorraçado dos lugares, né? Então, ele tinha, assim, um certo receio de pessoas, mas que com certeza foi superado, né? Aqui com esses tutores maravilhosos que o Tião acabou ganhando na época. E para finalizar a comunicação, eu sempre gosto de perguntar ao animal se ele tem alguma mensagem que ele gostaria de deixar. Às vezes eles trazem mensagens diretamente para o tutor, às vezes eles trazem mensagens para que seja compartilhado, né, com todo mundo. E aí aqui ele deixa uma mensagem para o outro tutor que estava junto. E ele fala assim: está tudo certo. Fique tranquila que você está fazendo o seu melhor. Está tudo bem não pensar igual a todo mundo, desde que você esteja sendo fiel aos seus princípios e às suas crenças. Continue seguindo seus propósitos e ouvindo seu coração. Eu estarei junto de você sempre que precisar. Bom, quem que não gostaria, não é mesmo, de ouvir uma mensagem tão linda assim e vindo de um ser tão especial?